Darmos uma formação permanente em sintonia com o nosso tempo, a missão de propor sempre mais o diálogo com as diversas tradições religiosas e, sobretudo, com nossas igrejas irmãs que se fundam no cristianismo. A missão de dar respostas maduras à luz da fé aos desafios e anseios do mundo moderno, mas, sobretudo, a missão de propagar a mensagem do Cristo, que é o amor. Professores queridos, familiares amados, amigos para toda a vida, obrigado por seu sim e por acreditar nesta missão que nos fora confiada. Hoje somos teólogos e, como teólogos, estamos a serviço do reino de Deus. Obrigado. Convidamos para proferir o seu discurso a paraninfa do curso de Teologia, a professora Clélia Peretti. Excelentíssimo professor Dr. Luiz Alexandre Solano Rossi, que nesta solenidade representa o magnífico reitor, professor Dr. Valdomiro Greminski. Ilustríssimos componentes desta mesa, caros colegas aqui presentes, caríssimos formandos, senhores pais, familiares e amigos, boa noite. Boa noite. Hoje, certamente, é uma noite especial para todos nós. Esse momento é sublime e cheio de significados. Me sinto imensamente feliz e honrada por fazer parte dele. Me sinto prestigiada por ser escolhida para ninfa de uma turma como a de vocês. Fernando Pessoa dizia que o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Essas palavras expressam muito bem o que sinto hoje por cada um de vocês. Na missão de paraninfa, entendo que, entre outras tarefas, me cabe primeiramente agradecer e parabenizar. Agradeço pelo convite, por estar aqui, ocupando este lugar tão significativo. Agradeço por este último gesto de carinho e pela oportunidade de retribuí-lo uma última vez como professora que se dirige aos seus estudantes. Agradeço a confiança e pelo que viram de bom e de possibilidade em mim. Agradeço também em nome de meus colegas docentes, pois se bem interpreto, vejo em minha escolha a escolha de cada um dos que foram professores, seus incentivadores. Vejo a escolha também daqueles que se expuseram com seus conhecimentos, com suas inquietações pessoais e circunstanciais, e assim provocaram e provocam vocês. E aproveitando da ocasião, também agradeço as provocações que no decurso destes 4 anos, nós docentes recebemos de vocês. Cabe-me também a honra de transmitir tanto individualmente quanto coletivamente os nossos sinceros incentivadores parabéns. Parabéns por terem assumido os desafios do curso. Parabéns pela coragem de perseverarem até o fim e por terem colhido reconhecidamente bons resultados. Certamente, neste percurso teológico, mais de uma vez, vocês sentiram a tentação de voltar atrás, de abandonar a caminhada. Mas hoje se sentem orgulhosos e, como o apóstolo Paulo, podem dizer: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Parabéns pela contribuição que deram à convivência acadêmica, pela parceria
e pelo aporte que trouxeram e ofereceram à instituição PUC. Parabéns pelo resultado pessoal que cada um colhe, pela contribuição que como grupo deixaram a seus colegas e a todos. Estaria eu, com estes parabéns e agradecimentos largamente merecidos, induzindo a conclusão de que você chegou a um ponto final, a grande descoberta de sua vida, a solução do que você buscava? Certamente não. Gostaria de partilhar com vocês, nesta hora de despedida, algumas convicções que cultivo na minha vocação de teóloga. Muitas são as razões e os significados de se fazer teologia. Diplomação, formação para o exercício do ministério eclesial, encantamento com o mistério, com o sagrado, busca de respostas por questões pessoais, curiosidades, aprofundamento da fé, mas nada disso adiantaria se no percurso teológico não descobríssemos as razões de nossa esperança e de nossa fé. No mundo em que o nome de Deus se associa às vezes à vingança, ou mesmo o dever do ódio e da violência, a teologia se faz necessária. A teologia se encontra diante da tarefa de formular a exigência de liberdade a partir do centro da sua compreensão da fé, para a vida da igreja e para a realidade social e política no plano global, por um lado, e de se comprometer de maneira argumentativa nos contextos concretos da vida para a sua realização por outro. Compreender a fé como gesto de liberdade exige que a teologia, como forma científica de reflexão da fé, possa advogar para si a liberdade necessária para fazer isso. Portanto, como teólogos e teólogas, somos convocados a fazer uma teologia à altura dos nossos tempos. Enfatizar que vale apenas gastar dias para aprofundar o mistério de Deus significa dizer que isso redunda em benefício próprio e em prol a missão pela qual fomos chamados. Fazer teologia é compreender Deus, que é amor. É crer no amor que Deus tem por cada um de nós, pela humanidade. É dar testemunho da própria fé, da beleza do amor salvífico de Deus manifestado em Jesus Cristo, morto e ressuscitado. É deixar-se envolver como Maria no mistério de Deus para fazer ressoar no mundo a boa nova do Senhor. Quem decide por fazer teologia responde a Deus e ao mundo numa fé encarnada e passa a caminhar na direção do reino prometido. Anseia pelo reino, espera a sua vinda e inquieta-se na sua espera. Aquele ou aquela que decide por fazer teologia vive intensamente o advento de Deus e fala e escreve nesta intenção, pois aprende na fé a certeza do que foi revelado e trazido por Deus de maneira única e concreta na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, o Cristo, o Senhor. Nesta caminhada, na caminhada do fazer teológico, descobre-se também que este não é um trabalho que se faz sozinho, mas em comunidade, em sintonia, de mãos dadas, em comunhão, à mesa, e principalmente na luz do Espírito de Deus. Descobre-se que a teologia tem uma alma própria, um objeto próprio e formal, Deus, uma força capaz de dizer algo a si mesma, à instituição que a mantém e ao mundo que espera dela uma resposta coesa, firme e concreta. A teologia possui em si a coragem de ser profética. Para isso, a teologia, para ser teologia, tem de ser, antes de tudo, teológica, que tenha no seu discurso como tema central não um Deus qualquer, mas o Deus da fé revelada, o Deus da palavra, enfim, o Deus de Jesus Cristo.
Depois, e só depois, a teologia será política, libertadora, enculturada e tudo o que mais você queira. Mas se não for, antes de tudo, teologia teológica, não será teologia de verdade, mas apenas arremedo de teologia, ou qualquer outra ciência camuflada de teologia, e usurpando seu nome, dizia magistralmente o professor Clodovis Boff em suas aulas. E há muitos títulos que a teologia se faz necessária. Muitas são as instâncias que pedem uma praxis teológica encarnada. A fé, o mundo, a vida, a época de hoje, a realidade social. João Baltazar, considerado um dos mais importantes teólogos do século XX, defendia uma teologia ajoelhada, em que o pensamento teológico tem de estar ligado à oração e à adoração. A teologia, antes de ser racional, antes de ser missionária, é uma teologia genuflexa, é teologia devota, dizia João Baltazar. O fazer teológico é, antes de tudo, um encontro, uma experiência com Deus. Mas atenção, só podemos encontrar Jesus no lugar onde ele se entregou a Deus. A vivência pastoral é um ponto de suma importância para o discurso teológico. E aquele que percorre este caminho deve saber fazê-lo, deve estar envolvido, comprometido com esta causa. Pois se a teologia que se quer fazer é uma teologia cristã, não existirá um cristão que se faça cristão sozinho. O cristão existe e só se faz junto com a comunidade onde vive e se alimenta na fé. Ali, ele experimenta o afago e o carinho dos irmãos e faz a comunhão com Deus. Um Deus que se faz presente em meio ao povo que canta e que chora, que ri e que vive na graça e que reparte o pão, que celebra e afirma que todos são iguais e todos agem de acordo com o carisma do Espírito. O mesmo Espírito que guiou o Cristo e que hoje conduz a comunidade, que é a igreja, que sopra e leva ao horizonte do reino, ao horizonte da justiça, do amor e da paz. Cabe ao teólogo, à teóloga, discernir o caminho do Espírito, deixando-se guiar por ele. Fazer teologia significa estar inseridos no mundo de maneira ativa. Não se faz teologia e não se concebe uma igreja que fuja do mundo, que vire as costas à realidade. Ao contrário, faz-se teologia para atuar no mundo, para transformá-lo, para revigorá-lo na força de um Deus que nos comove e nos atrai. Os bons teólogos, dizia Papa Francisco, têm o cheiro do povo e da estrada. Trata-se de uma teologia viva nas fronteiras, uma teologia que assume os conflitos do mundo, uma teologia que se faz a partir das grandes periferias humanas. Somente o encontro transformador com Jesus nos insere na comunhão com a Trindade e nos comunica a missão de sair em direção aos outros para chegar às periferias humanas. E ali, diz o Papa Francisco, anunciar e oferecer a todos a vida de Jesus Cristo. Ensinar e estudar teologia significa viver numa fronteira. A fronteira em que o Evangelho encontra as necessidades do povo ao qual deve ser anunciado de modo compreensível e significativo. É preciso estar atentos para não cairmos numa teologia que se esgota numa disputa acadêmica, ou que olha para a humanidade a partir de um castelo de vidro. A teologia deve ser radicada e fundada na revelação, na tradição, acompanhando os processos culturais e sociais, em particular as transições difíceis dos nossos tempos. Uma teologia que assume também os conflitos
não somente os que experimentamos dentro da igreja, observa Papa Francisco, mas também os que dizem respeito ao mundo inteiro. Sem uma teologia de fronteiras, teologia, direito e pastoral, correm o risco de cair na mesquinhez burocrática ou na ideologia, que por sua natureza quer domesticar o sagrado. Compreender a teologia, como já dissemos, é compreender Deus, que é amor, é anunciar a todos o rosto da misericórdia do Pai. Por fim, gostaria de dizer que ser teólogos e fazer teologia é ter coragem de testemunhar no mundo de hoje e da nossa existência o encontro com o Cristo na fé. É ter coragem de anunciar e denunciar o que o mundo não quer ouvir. É ter a audácia de revelar que o amor de Deus é sempre em ato, que quer revelar-se e dar-se plenamente à humanidade, em todas as pessoas e culturas. É preciso convencer-nos de que a revelação de Deus em Jesus Cristo possui uma força maiêutica, como palavra divina nos ajuda a dar à luz a realidade mais íntima e profunda que já somos e na qual vivemos graças à livre iniciativa do amor que nos cria e nos salva. Não podemos esquecer que, como teólogas e teólogos, recebemos uma vocação particular para o serviço do corpo de Cristo, a Igreja e a sociedade. Cabe-nos, portanto, a tarefa de nos aventurarmos no mundo de possibilidade, numa aventura sempre nova, sempre cheia e que transborda e plenifica o nosso ser. Deus continua a amar tanto o mundo que se entrega para cada um de nós, para amarmos o mundo, para sermos o amor dele, a compaixão dele. É um pensamento tão belo para nós. E é uma convicção de que nós podemos ser este amor e esta compaixão. Podemos emprestar nossa voz como serviço, como ministério, como proposta do reino que vem e inaugura. Como diz a Escritura, novos céus e novas terras. Nossos votos é de que você, teólogo e teóloga, não seja um teólogo de museu. Não seja um estudioso que permanece olhando da janela o desdobrar-se da história. Não um burocrata do sagrado, mas uma pessoa capaz de construir humanidade em torno a si, de transmitir a divina verdade cristã em dimensão verdadeiramente humana. Deste modo, possamos todos, como o apóstolo Paulo, dar glória e louvor àquele cujo poder, agindo em nós, é capaz de fazer muito além, infinitamente além, de tudo o que nós podemos pedir ou conceber. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo, por todas as gerações dos séculos dos séculos. Amém. Obrigada. Você pode repetir, por favor? Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor.
Jesus é o nosso Salvador. Onde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Grato eu estou, Senhor, porque me confiaste a missão de proclamar o seu eterno amor. Mesmo sendo tão pequeno, me desse autoridade, em seu nome anunciar a paz e a liberdade. Onde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Onde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Onde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Senhoras e senhores, boa noite. Dando sequência a este ato solene, passamos agora ao segundo momento, as homenagens. Sem a sua bênção, ou contra a sua vontade, nada que for criado ou transformado por mãos humanas será perene. Convidamos o teólogo Luiz Fernando Piontek para fazer a sua homenagem e o seu louvor a Deus. Boa noite a todos. Hoje é um dia de agradecimento e celebração. Gostaria de convidar a todos para ficar em pé, independente de sua crença, profissão religiosa, e elevar comigo uma prece de louvor a Deus. Missão primeira do entendimento desse curso. Obrigado, Pai, por sua causa. Entregamos-nos a um sonho. Fomos sonhadores. Sonhamos quando ainda dissemos que era criança. E sempre permanecemos na criança sonhadora, por um mundo justo e fraterno. Talvez tenha sido isto que nos colocou em desacordo com o mundo estabelecido no ganho, no lucro, a qualquer custo, nos interesses efêmeros,
mundo definido e motivado pelo egoísmo. Sonhamos dia e noite em um mundo melhor e a este nos dedicamos incansavelmente, como autênticos utopistas. Caminhamos com sonhos, mas sobretudo com esperanças. Sonhamos e tentamos dar a vida pelos outros. Sonhamos e tentamos cantar e deixar felizes a quem encontrássemos no caminho. Tentamos provocar sentimentos de esperança e reavivar a paz no coração de quem encontrássemos desanimados. Sonhamos e lutamos pela unidade nas famílias, a partir da nossa. Sonhamos contagiar todos os outros também com o nosso sonho de paz. Percebemos na pele e na alma dilacerada dos explorados, excluídos, marginalizados, abandonados à sua sorte. E aprendemos que a paz é o maior dom, mas só não é possível sincera e duradoura quando baseada na justiça. Sonhamos, esperamos, lutamos, vencemos na Tua luz e no sorriso do Teu rosto, Senhor, que nos sustentou e deu certeza a nossos passos. A Ti toda a honra e toda a glória. Amém. São eles que nos mostram o caminho e com sua dedicação apontam o horizonte de um futuro promissor. São os professores que no dia a dia desvendam os segredos do aprendizado e com sua experiência ajudam os alunos a descobrirem a sua verdadeira vocação. É para eles que dedicamos